Vamos montar então juntos, pessoal, uma dieta com ciclo de carboidratos durante a semana, que a gente pode utilizar, por exemplo, para maximizar os efeitos da perda de gordura e ganho de massa muscular, dependendo do contexto, tá? Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Essa tabela de treino que a gente vai montar junto aqui no computador, eu vou filmar a tela e você vai me acompanhar. Ela está disponível para download aqui embaixo, 100% gratuita. É a mesma tabela que eu uso no meu curso, que ensina a como montar uma dieta do zero. Bom, vamos lá. Abrindo aqui a tabela, pessoal, eu vou colocar aqui números hipotéticos, porém pode ser que você fale, nossa, sou eu, combina, posso copiar essa dieta? Não, porque vai dar errado. Porque esses números não são suficientes para montar uma boa dieta, tem outros contextos, então isso aqui não é uma prescrição de dieta. Procura o teu nutricionista. Vamos colocar aqui que é uma pessoa que está buscando perder peso, então ela tem 90 quilos, com 1,70 m, 45 anos, e ela treina uma vez por dia, então eu vou deixar um fator de atividade aqui de 1,5. E aí aqui me deu um gasto calórico total de 2.700 calorias. Agora a gente tem que trocar uma ideia aqui, né? Aqui já tem uma dúvida, porque os alunos da consultoria já empaca logo aqui. Leandro, eu quero fazer o ciclo de carboidratos, e eu calculei o gasto calórico diário total, e deu 2.700. Agora eu vou perguntar para vocês, qual que é o objetivo dessa dieta? Ah, essa dieta aqui tem o objetivo de redução de gordura corporal. Beleza. Quantas calorias de redução? 500 calorias. Beleza. Então como é que eu monto essa dieta aqui? Seria uma dieta de mais ou menos 2.200 calorias, ok? Então nós vamos montar aqui e depois vocês vão entender como é que faz o ciclo de carboidratos, que é mais fácil do que vocês imaginam se vocês tiverem um direcionamento correto, tá? Vamos lá. Então aqui chegando na tabela de dieta, eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Eu vou montar uma dieta de 4. 4 refeições por dia. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e uma janta. Isso foi uma coisa que eu expliquei muito no meu curso de dieta. Você pode fazer refeição de 3, 4, 5, 6 refeições por dia, tanto faz, desde que tenha uma boa estratégia ali para que você não passe fome, para que você pulse a proteína durante todo o seu dia, etc. Mas vamos deixar isso para outro vídeo. Aqui nós vamos montar uma dieta de 4 refeições. Numa dieta, pessoal, a gente tem que bater a proteína, certo? Isso é muito importante. Então eu vou falar como eu começo montando a minha dieta, sempre colocando as proteínas primeiro. Depois eu adiciono as gorduras e por último os carboidratos. Isso é uma preferência minha e eu deixo aqui de sugestão na hora que você for montar a sua, se você se adaptar dessa forma, legal. Eu tô falando isso porque lá na caixinha de perguntas do Instagram, né, que eu recebo dúvida todo dia e respondo vocês, então me manda a sua lá, @LeandroTwin. O pessoal às vezes fala, nossa, mas eu não gosto de começar montando a dieta pela proteína. Não tem problema nenhum, começa por onde você quiser, o que importa é o produto final, só acho que é mais fácil começar assim, tá? Então vamos lá, a proteína a gente normalmente vai consumir numa dieta de perda de gordura corporal, visando também a recomposição, o ganho de massa, a recuperação muscular, com 2 gramas quilo de proteína. Então nós vamos colocar proteína aqui na dieta para bater logo esses 2 gramas quilo e já tirar isso aí da frente. Mas a gente vai montar 2 dietas? Calma, meu amiguinho, tá apressadinho, você vai ver que é mais fácil do que você imagina, olha lá. Então eu vou colocar aqui pela manhã, por exemplo, ovos inteiros, que é um alimento que vai bem para a maioria, né? E já cadastrei aqui a proteína, o carboidrato e a gordura. De onde você tirou esses valores, Leandro? São os valores de 4 ovos inteiros que eu tenho decorado. Você que não tem, vai no Google e procura lá, ovo inteiro, tabela nutricional. Aí você vai encontrar e vai cadastrar aqui. Você vai gastar mais tempo, normal, até porque a dieta é para você. Então se você não gosta de ovo, ou se você gosta de ovo, mas não gosta de 4, então assim, aí você vai modulando, então você vai gastar mais tempo, tá? É muito fácil você montar uma dieta para quem não existe. Então aqui você vai ver que vai ser muito mais acelerado. Então vamos de 4 ovos pela manhã. Estamos indo tudo de 4, né? 4 refeições, 4 ovos. Na hora do almoço, vamos colocar 200 gramas de peito de frango, por exemplo, pesado pronto. Existe um erro de pesado pronto e pesado cru, então lembra de procurar ali no Twin mais tempo para você não cometer esse erro, porque é um erro oculto de dieta. Eu vou repetir esse frango aqui na janta, tá? Por quê? Por que você está colocando 200 gramas, 4 ovos? Porque eu estou chutando tudo. Mas por que chutando? Como assim? Porque eu não tenho nada na dieta, então eu vou adicionando conforme eu gosto. E aí depois eu posso ir fazendo correções. Por exemplo, vou fazer o seguinte, essa terceira refeição eu não quero fazer um lanche da tarde, eu quero fazer uma refeição sólida, comida mesmo, legal. Eu coloquei 200 gramas de frango na refeição 2 e coloquei 200 gramas de frango na refeição 4. Para ficar mais fácil, eu vou fazer assim, a terceira refeição vai ser 200 gramas também. Por quê?
Ah, porque eu sei que é 3 refeições de 200, para ficar mais instintivo, mais fácil. Então vamos meter 200 ali e pronto, vamos ver o que dá. Olha lá a proteína. Foi para 2,3 gramas quilo. Eu estourei minha proteína. Você entendeu? Isso vai acontecer com você. Eu tenho que fazer uma redução. Então eu posso reduzir um pouquinho de cada coisa, ou eu posso reduzir tudo de uma. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa refeição, apesar de ser frango, ela um pouco mais light. Eu vou tirar aqui 100 gramas, vai ficar 36. Ixi, foi para 1,9. Então eu vou aumentar um ovo de manhã. Ó, 30 de proteína, 25 de gordura, e aí eu tenho 2 gramas aqui do certinho. Tá vendo como você vai montando ali? As coisas vão acontecendo e você vai ajustando, isso daí é normal. Bateu a proteína, nós vamos na gordura. A gordura, a gente pode trabalhar aí com 0,6, 0,8. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com 0,8 só pra gente adicionar alguma coisa aqui, para cunho didático, porque como a gente colocou bastante ovo, você viu que já bateu uma proteína legal aqui. Vamos colocar então uma colherzinha de pasta de amendoim, uma colher de sopa, né, uma colherona boa mesmo, gostosa, sem vergonha à noite. E se você não pesa a pasta de amendoim, começa a pesar. Pega a balança, coloca o pote em cima, você tara a balança, você zera ela, aí você vem, tira a colher que você está acostumado e vê quanto de peso caiu. Às vezes você está comendo pasta de amendoim a mais e ela está sabotando a tua dieta. Não é porque é saudável que você pode comer. Bom, agora me sobrou 1.300 calorias para eu chegar no meu gasto, mas eu quero fazer déficit calórico. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar 500 calorias de déficit calórico. Nesse caso, eu vou adicionar agora os carboidratos e vamos ver o que acontece. De manhã, eu vou colocar uma bananinha nanica que vai dar mais ou menos 100 gramas. Então 25 de carboidrato. Tá longe lá ainda? Tá, falta 1.200 para chegar no basal. Lembrando que tem que ficar 500 calorias de déficit. Então eu vou colocar agora aqui 200 gramas de arroz integral. 56, beleza. Vou repetir isso aqui na janta, vai estar tranquilo. Vamos colocar carboidrato na janta, ok. Menos 800, me sobram umas 300 calorias. Eu vou colocar aqui 400 gramas de batata inglesa, porque ela tem menos densidade energética. Então, como aqui eu tô com fome, eu vou colocar bastante comida, mas com caloria um pouco reduzida. E aqui eu tenho 80 gramas de carboidrato. Olha lá. Por um acaso deu certinho 500 calorias de déficit calórico. Tá montado aqui a minha dieta cutting. Aí você vai falar, Leandrão, o título do vídeo é ciclo de carboidratos. E agora, como é que você desembaça essa dieta aqui? Ciclo de carboidratos é o seguinte, pessoal. Existem várias maneiras de se fazer. Mas basicamente, eu tenho que deixar essa caloria total aqui na semana. Então eu tenho que ingerir 7 vezes esse valor até o final da semana. Ok? Porque eu não vou mudar na caloria. O ciclo de carboidratos você não come nem a menos e nem a mais no mesmo tempo. Analisado. Uma semana você vai comer as mesmas calorias. O que você vai fazer são oscilações. Então aqui, vamos supor que eu queira fazer o seguinte. Um dia alto e um dia baixo. Um dia alto e um dia baixo. Poderia ser um dia alto, um dia médio, um dia baixo, 2 dias alto, um dia baixo. Tudo bem, mas para facilitar o professor, a gente vai fazer um dia alto e um dia baixo. Então um dia eu vou comer 50% a mais de carboidrato e no outro dia 50% a menos de carboidrato. E a proteína e a gordura? Igual todo dia, direto. Então proteína e gordura eu não mexo. O que eu vou fazer? Olha que coisa simples aqui nesse exemplo. Eu tenho 100 gramas de banana, certo? Um dia eu vou comer 50 gramas de banana, vou cortar a banana pela metade e esses 50 gramas eu vou deixar para o próximo dia. Então, um dia vai ser 50 gramas de banana e o outro dia vai ser 150 gramas de banana. Você percebeu que eu comia 100 gramas de banana, 100 gramas de banana, 100 gramas de banana, 100 gramas de banana? Tá. Agora eu vou comer assim, ó, 50. As outras 50 eu jogo para o outro dia, 150. No total deu 200. Ao invés de eu comer 100 e 100, eu comi 50 e 150. E eu já ciclei o carboidrato. Só que eu vou fazer isso com as outras refeições. Então, ao invés de comer 200 gramas de arroz, eu corto pela metade, 100 gramas. No outro dia, eu vou comer 300 gramas de arroz integral. O mesmo para minha janta. E o mesmo para essa refeição da tarde. Eu vou comer 200 gramas de batata inglesa num dia e 600 gramas de batata inglesa no outro dia. No final da semana, eu vou comer a mesma coisa. Aí você vai falar assim, não, Leandro, porque a semana é ímpar. Sim, mas aí eu faço 4 dias baixos e 3 altos. Na outra semana, eu vou fazer automaticamente
4 dias altos e 3 baixos, ou seja, no final de 14 dias, então, que é par, eu comia a mesma coisa. E esse é que é o princípio do ciclo de carboidratos, é você comer igual, só que oscilando. Aí vamos colocar que no dia alto de carboidrato, você treina a coxa, que são exercícios mais pesados, e você consome mais carboidrato. No outro dia você treina braço, então você joga um pouco menos. No outro dia você treina costas, no outro dia você faz cardio. E a gente pode conciliar isso com o nosso treinamento, certo? Eu vou deixar agora aqui, pessoal, um vídeo sobre o ciclo de carboidratos, para a gente discutir um pouco mais, porque aqui foi a parte prática. Eu quero que você entenda um pouco mais agora dessa parte mais orgânica dele. Então, dá uma conferida aqui.